Então abra sua Bíblia, porque hoje nós vamos ler muita Bíblia. Eu acho que hoje vai ser a pregação que a gente vai ler mais Bíblia. Porque nós vamos ler um capítulo inteiro. Não tem como a gente pregar esse texto sem ler um capítulo inteiro. Então nós vamos ler um capítulo inteiro. Antes de eu falar qual capítulo que é, presta atenção em mim. Por que que eu vou fazer essa pregação de hoje? Porque eu percebi, ultimamente, que a galera tem tido muita dúvida a respeito da Bíblia e a respeito de alguns conceitos, digamos assim, que são básicos da nossa fé. Porém, como a galera se converteu há pouco tempo, está vindo na igreja há pouco tempo, não sabe. E é óbvio, você não tem obrigação de saber, você está aprendendo. Quem tem a obrigação de te ensinar sou eu. Então, eu estou aqui para te ensinar. E nós vamos começar uma série de mensagens que não tem arte ainda, porque ainda não sei qual vai ser o nome dessa série. Mas assim que eu tiver uma boa ideia para dar um nome para essa série, você vai ver lá no Facebook, no Instagram e qualquer outro lugar que você possa ver, no WhatsApp que alguém vai mandar para você. E o que vai acontecer? Vai ser uma série onde nós vamos falar sobre os fundamentos da nossa fé. Nós vamos passar por vários conceitos básicos de fé. Então, nós vamos falar hoje nós vamos falar sobre a queda do homem e o que isso influencia na nossa vida. Nós vamos falar sobre pecado, nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre santidade, nós vamos falar sobre louvor e adoração, entendeu? Nós vamos falar sobre tanta coisa, sacrifício de Jesus, atributos de Jesus, aleluia. Nós vamos falar de tanta coisa. Vai ser uma série que eu vou pegar várias coisas que são conceitos básicos da nossa fé e eu vou simplificar para a gente poder aprender mais sobre Jesus. Tem alguém aqui que está afim de aprender mais sobre Jesus? Levanta a mão para eu saber assim. Massa! Legal. Então, fala para a pessoa que está do seu lado assim, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Ficou muito agudo agora. Está muito agudo. Pode cortar um pouquinho do médio. Estava baixo aqui? Melhorou? Então beleza. Então deixa assim que tá bom. Tá lindo. Gênesis capítulo 3. Beleza? Vamos lá? Presta atenção. Não conversa, porque nós vamos ler o capítulo inteiro. Não brisa. Fechou? Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Estou ouvindo conversa. Versículo 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Se você não sabe o que é nu, é pelado. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras, para se cobrirem. Versículo 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu, estava peladão. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei para que não comesse? Versículo 12, o homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou, foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse,
Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, misericórdia. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual você foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Respira. Calma, tá tudo bem? Tem alguém passando mal? A gente bota a mão na cabeça agora. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão, sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Está acabando, calma, respira. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Continua assim, quietinho, feche seus olhos, vamos orar. A gente acabou de ler um texto que é importantíssimo para a nossa fé cristã, e importantíssimo para a nossa vida. Se a gente tirar Gênesis 3 da nossa Bíblia, o resto da Bíblia não faz sentido. Feche os seus olhos agora, e nós vamos orar. Pai, nós te louvamos porque existe Gênesis 3 na tua palavra. Nós te amamos porque nós podemos te louvar em tudo. Nós te amamos porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos libertou, e nós te entregamos tudo. E nós declaramos que somos teus, e declaramos que nós estamos com o coração aberto para receber mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Presta atenção. Qual que é o contexto do que a gente leu aqui agora? A terra acabou de ser criada. Está tudo purinho, limpinho e maravilhoso. Está tudo bem. O homem não tinha pecado, nem a mulher. Você pode ler depois da criação, mas a criação foi basicamente Deus criando todas as coisas, tudo que existe. E Deus criou tudo do jeito que está agora, tá? Deus criou os animais do jeito que eles são, Deus criou você do jeito que você é. Você não evoluiu de um ser para se tornar o que você é. Deus te criou da maneira como você é, com a sua inteligência, com o seu tipo físico, tudo. Foi Deus que fez você. Você é um projeto de Deus. E aí Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher, a terra já havia sido criada, e aí Deus falou para o homem: olha, isso aqui é tudo seu, toma conta, domina, tenha muitos filhos, Deus te abençoe. Deus não fala Deus te abençoe. Te abençoo e segue. Deus passava todo dia no jardim do Éden. Esse jardim que Deus criou chamava-se Éden, como você sabe, e Deus passava todo dia no jardim do Éden para trocar uma ideia com Adão e com a Eva. E lá eles estavam de boa, curtindo o relacionamento deles com Deus. Mas, um belo dia, a serpente, que era o animal mais esperto que Deus havia criado, como você viu aí no primeiro versículo do capítulo 3, a serpente, que era o animal mais esperto que havia sido criado, foi falar com a Eva. Aí a primeira coisa que você pode estar pensando: Davi, mas quer dizer então que naquela época, quando o mundo não tinha pecado, os animais falavam? Não sei. Não sei, porque a gente não pode afirmar se era uma serpente falante, se era o capeta em pessoa, se era uma serpente possuída por um demônio, se era qualquer outra coisa, um dinossauro, um tiranossauro rex. Porque a palavra original não tem muito a ver com serpente, mas tem a ver mais com tipo um réptil, tá ligado? Então a gente não sabe muito bem qual bicho que era. Eu acredito que era uma cobra que falava mesmo. Porque se a gente acredita na mula de Balaão, por que a gente não acredita que é uma cobra que fala? Não é verdade? Então, a gente estava lá e... a Eva estava lá, e aí... Presta atenção, não brisa. E aí a cobra foi falar com ela, a serpente. E aí a serpente começou a falar com ela: preciso da minha Bíblia. Hoje você vê que não tem nem computador, é só a Bíblia. Olha só que a serpente perguntou: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim?
Aí a Eva falou, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Olha só que interessante. Deus criou o jardim e Deus colocou algumas árvores especiais no jardim, entendeu? Quem é uma criança dos anos 90, vai lembrar que a gente jogava um joguinho chamado Super Trunfo. E aí no Super Trunfo tinha uma carta, que aquela carta era o Super Trunfo, entendeu? Deus colocou tipo 2 Super Trunfo no Jardim do Éden. Um no meio e um espalhado por ali. E aí o Super Trunfo era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que diferente do Super Trunfo, que era uma carta legal para a gente usar no joguinho do Super Trunfo, não sei se existe mais, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher não podiam passar perto dela. Não, podiam passar perto dela. Eles não podiam comer o fruto dela. Só que interessante que justo a árvore que eles não podiam comer, Deus coloca no meio do jardim. A Bíblia fala que Deus colocou no meio do jardim. Né? Porque se era uma árvore que não podia, por que Deus não colocou lá no canto atrás de uma bangueira grande para nem dar vontade? Deus colocou logo no meio do jardim. E Deus fez isso exatamente para testar a obediência do Adão e da Eva. Porque era muito fácil se essa árvore fosse escondida, ou se essa árvore tivesse 50 metros de altura e desse um trabalhão, aí ia ser de boa. Ah, cara, até eu subir esse negócio, deixa quieto. Mas a árvore estava no meio do jardim, porque Deus estava testando a obediência do homem. E aí, olha só, Deus falou que eles não podiam comer. Nesse versículo aqui, a Eva já fala que eles não podiam nem tocar na árvore. Nem tocar no fruto. Aqui, Deus não tinha falado que não podia tocar. Mas o que pode ter acontecido? Como Deus ia toda vez lá no jardim, às vezes Deus falou, ó, para não dar ruim, nem encosta no negócio. Fica longe. Fechou? E a Eva, fechou. Promessa de dedinho. E aí, olha só. Versículo 4, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão do bem e do mal. E aqui o negócio começa a ficar feio. Porque presta atenção, todo dia Deus ia no jardim, conversar com o Adão e com a Eva. Todo dia. Todo dia Deus estava lá, cuidando deles, ensinando, todo dia. Mas de repente, por causa de uma mentira, que a serpente, que o diabo, porque Apocalipse chama depois o diabo de antiga serpente, se referindo exatamente a esse texto, uma mentira que o diabo contou, fez com que a Eva se esquecesse de tudo aquilo que Deus tinha falado para ela. E às vezes, isso acontece com a gente hoje. Eu gosto muito de ler o Velho Testamento, porque quando a gente lê o Velho Testamento, existe muita coisa que aponta para o Novo Testamento e muita coisa que aponta para a nossa vida. Muitas vezes você está aqui no Multi, você está ouvindo a palavra de Deus, porque é isso que nós estamos fazendo, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E você está aqui lendo a palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus. Mas quando você sai daqui, alguém conta uma mentira, alguém fala alguma coisa para você, ou às vezes vem algum pensamento que não vem de Deus na sua cabeça, e de repente tudo aquilo que veio de Deus, que foi falado para você, entra por aqui e sai por aqui, não fica salvo no HD. Foi exatamente o que aconteceu com a Eva. E quando a gente começa a acreditar nas mentiras do diabo, olha só o que acontece. Versículo 6, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Tinha um desenho que a gente assistia quando era criança, eu tinha um VHS. Você sabe o que é um VHS? Quem sabe o que é um VHS? Levanta a mão. Muitas mãos não se levantaram. VHS é um negócio que veio antes do DVD. Era uma fita desse tamanho, que tinha um rolo de mercúrio dentro, que você colocava num aparelho chamado videocassete, e você usava esse negócio para reproduzir filmes, que ao contrário do filme que você assistia em 4K na sua casa, era uma qualidade bem mais inferior. E eu tinha um desenho de fita cassete, que era da criação. E aí tinha lá a parte do pecado. E aí, o que acontece? Eu lembro desse desenho, como se fosse agora, como se está passando na minha cabeça aqui. A serpente trocava ideia com a Eva, e a serpente tinha uma linguinha assim, ficava saindo. Lembra, Luana, esse negócio ficava assim, passava na escola dominical. Não estou zoando. É sério.
a serpente, ela era meio vermelha assim, e aí tinha aquela árvore bonita. E aí tinha um fruto bem vermelhão, e aí a Eva pegava o fruto, mordia o fruto, que era muito parecido com uma maçã. Eu não sei por que falam que é uma maçã, porque a Bíblia não fala que é maçã, mas todo mundo fala que é uma maçã. Não morda a maçã, mas não tem nada a ver, eu gosto muito de maçã. Aí, ela pega o fruto vermelho, muito parecido com uma maçã, mordia, e quando ela mordia o fruto, acontecia uma bagunça na cabeça dela, pá, e agora ela era pecadora. Mas, presta atenção, meu pequeno padawan, ao contrário do que aquele desenho nos mostra, a Eva já tinha pecado antes. Sabe por que ela já tinha pecado antes? Porque ela olhou, presta atenção, estou ouvindo muita conversa. Ela olhou para o fruto, e ela desejou o fruto, e ela viu que o fruto parecia bonitão e delicioso. Agora deixa eu falar uma coisa, quantas vezes a Eva não tinha passado na frente daquela árvore? Um monte. Todo santo dia a árvore estava no meio do jardim, ela passava lá direto. Por que naquele dia específico, ela desejou aquele fruto? Porque ela acreditou na mentira do diabo. Foi isso que aconteceu. Ela olhou para o fruto, e antes dela pegar, antes dela comer, ela já tinha pecado no coração dela, ela já tinha pecado na mente dela. A mão que se estende para retirar aquele fruto já é uma mão pecadora. A mão que faz assim, pega o fruto e morde, já é uma mão de uma pecadora, porque ela já tinha pecado na cabeça. Meu irmão, presta atenção, a gente não peca no ato, a gente peca na cabeça antes de cometer o ato. A gente não peca na hora que a gente tem o ato consumado. Eu quero roubar alguma coisa de alguém, então eu vou lá e pego aquilo que não é meu. Antes de você pegar, você já tinha pecado na sua cabeça, porque você pensou em roubar. E é por isso que lá no Novo Testamento, Jesus fala, se você olhar para o seu irmão e ficar irado, ficar nervoso, você já matou o seu irmão no seu coração. É Jesus que fala, não sou eu. A gente peca na cabeça. Às vezes a gente se gaba, porque a gente pensa besteira, mas a gente não fala besteira. Mas se você pensou besteira, é tão pecado quanto o cara que fala. O que a gente tem que fazer? Pedir para Deus purificar o nosso pensamento, porque na carta de Filipenses, poxa, esqueci o capítulo agora, eu acho que é 4, Filipenses 4, fala para a gente ocupar a nossa, é 4, Richard, eu li para você essa semana, é 4, né? Boa. Filipenses 4, fala para a gente ocupar a nossa mente com coisas que vêm de Deus, tudo que é nobre, tudo que é digno de louvor, tudo que é louvável, é isso que a Bíblia fala. Só que a Eva, naquele momento, não estava mais ocupando as coisas com as maravilhas do jardim, com aquilo que Deus ensinava para ela todo dia. A Eva estava já pensando no fruto. E ao contrário do que falaram para você, que o pecado do homem foi a desobediência, porque é isso que a galera fala, o homem desobedeceu a Deus, que não podia comer, comeu, desobedeceu. Tá certo, mas esse não é o pecado principal. Sabe qual que é o pecado principal? O pecado principal foi porque a serpente contou uma mentira falando que se a Eva comesse o fruto, ela seria como Deus. E o pecado foi que ela quis ser como Deus. E aí, vamos olhar para a nossa vida, porque muitas vezes o nosso pecado é exatamente quando a gente quer ser Deus. Aí você fala, Davi, mas eu não quero ser Deus. Simples, quando a gente quer tomar o controle de todas as áreas da nossa vida, quando a gente não quer entregar o domínio da nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente não quer entregar os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas vontades nas mãos de Deus, nós estamos tentando ser Deus. Então esse é o pecado que assola a humanidade até hoje. Uma vez, as meninas fizeram um teatro aqui sensacional, e o teatro era como se tivesse uma cadeira, e essa cadeira só pode ser ocupada por uma pessoa, e essa cadeira está dentro do seu coração. E ou ela é ocupada por Deus, ou ela é ocupada por você mesmo. Deus não divide a cadeira. Naquele momento, Gênesis capítulo 3, a Eva estava tirando Deus do centro da vida dela, e colocando ela mesma, porque ela queria ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Vamos adiante, porque esse capítulo é longo, eu tenho meia hora. Jesus me ajuda.
Assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Isso aqui, cara, é muito importante, porque ao contrário do que você pode ver aí em qualquer outro lugar, a Eva não é a culpada, porque ela não pecou sozinha, o Adão estava com ela o tempo todo. Isso aqui não é machismo, não é sociedade patriarcal, não é nada disso, mas o Adão era o responsável da parada, velho. Ele era o líder da família, ele estava ali para dar nome aos animais, como Deus tinha falado para ele fazer, para cuidar do jardim, para cuidar da Eva. No momento que a Eva estava trocando ideia com a serpente, e a serpente estava mentindo para ela, o Adão tinha que ter falado, não escuta essa cobra do capeta. Mas sabe o que o Adão falou? Nada. Ele ficou calado, deixando a parada acontecer e ele vendo. Meu irmão, só tinha o Adão e a Eva lá no negócio, cara. Ele estava com ela. E ele estava vendo o que estava acontecendo. E ele não falou nada. Sabe qual que é o pecado dos homens da nossa era aqui, 2018? É a conivência e o silêncio. É sim. Sabe por quê? Porque o homem, você, quem é homem aí, fica de pé no seu lugar, aleluia. Cadê os homens do multi? Fica de pé, homem, no seu lugar, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim todo mundo e não conversa, só para ficar de pé. Se você é homem, olha para mim. Não é para conversar. Todos os homens olham para mim, as mulheres também, aleluia. O homem não foi chamado para ficar calado, o homem não foi chamado para viver em silêncio, o homem foi chamado para se comunicar, para liderar e para não ser conivente com o pecado. Quando você está vendo o pecado, você não foi chamado para ficar em silêncio. Você foi chamado para falar, você foi chamado para romper, você foi chamado para vencer. O pecado do Adão foi porque ele ficou calado e ele deixou a situação acontecer. Então você foi chamado, cara, para não ficar calado, mas para se comunicar. Quando você está lá na sua sala e vendo as coisas erradas acontecendo, você não fica calado e deixa acontecer. Você se posiciona, você fala, isso aí está errado, velho. Então fala assim, ó, eu sou homem, Deus, não, mas fala igual homem, Deus me fez homem e eu não nasci para ficar calado. Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para todos os machos alfa do nosso multi, glória a Deus, aleluia, muito bom, você foi chamado para ser homem, então seja homem. O Adão ficou quieto, velho, presta atenção, o Adão ficou quieto, ele estava deixando a parada acontecer, cara, está errado, o Adão errou feio, ele errou feio, não podia ter feito isso, ele não podia ter feito isso, cara. Se a Eva quisesse comer, ele tinha que ter falado assim, seguinte, não concordo, você quer comer esse negócio, você come sozinha, mas eu não vou comer essa parada aí não. Mas sabe o que ele fez? Ele cometeu o mesmo pecado que a Eva, e até pior, porque a responsabilidade era dele. E ele também quis ser como Deus, e também mordeu do fruto. E aí, meu irmão, nesse momento, presta atenção, nesse momento da conivência do Adão, a Eva pecou, o Adão pecou, antes deles comerem um fruto, eles já tinham deixado o mal entrar na humanidade. Eles já tinham deixado toda a maldade, todo o pecado entrar na humanidade. E agora, a gente colhe as consequências do pecado de Adão e Eva. Isso não nos faz inocentes, porque eu e você também temos os nossos pecados, nenhum de nós aqui é santo. Mas começou lá atrás. Quem abriu o buraco foi o Adão e a Eva. Vamos continuar. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Olha só, que interessante. A parada era tão de boa, velho, que os caras andavam sem roupa, cara. E não tinha maldade, não tinha malícia. Os caras andavam sem roupa, mas eles perceberam que eles estavam nus. E presta atenção nesse próximo versículo, porque ele é muito importante. Próximo versículo não, é o mesmo versículo, só que é a parte B. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Guarda essa parte numa caixinha. Costuraram, fala comigo, costuraram folhas de figueira para se cobrir. Guarda essa informação na caixinha que nós vamos abrir ela daqui a pouco. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores.
Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Olha que interessante. Até hoje, quando a gente peca, a última coisa que a gente quer fazer é ir para os pés de Jesus, não é verdade? Até hoje, quando a gente peca, a gente fica com vergonha de Deus, se sente meio vazio, meio estranho, se sente meio indefeso. E a gente quer fugir de Deus. Só que essa é a atitude errada. Só que isso vem lá de Adão e Eva. Adão e Eva perceberam que tinham feito errado, perceberam que eles tinham pecado, perceberam que eles tinham estragado tudo, e eles tentaram fugir de Deus. E olha só que interessante, porque às vezes você vai ver algumas pessoas por aí falando: nós estamos vivendo o tempo da graça, graças a Deus, o Novo Testamento é o tempo da graça, porque no Velho Testamento não tinha graça, era lei. Deixa eu te falar, desde o capítulo aqui de Gênesis 3, a gente vê a graça de Deus se derramando, porque Deus já sabia que o homem tinha feito besteira, e mesmo assim Deus vai até o jardim, Deus vai trocar ideia com o Adão e com a Eva, e Deus vai perguntar o que está acontecendo. Claramente aqui Deus estava dando uma oportunidade para eles confessarem o que eles tinham feito. E olha só que interessante, o que aconteceu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Versículo 12. E aqui começa a safadeza. Porque aqui agora o pecado tinha entrado. E agora o negócio começa a ficar feio aqui. O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. O Adão foi tão cara de pau que ele pecou e ele conseguiu colocar a culpa em Deus, no pecado dele. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu o fruto. Olha só. Que banana, cara. Né? Para não falar outra coisa. O cara devia se posicionar e falar: não, realmente, olha, eu errei. Deixei o negócio acontecer. Comi. Estou aqui, Deus, o que a gente faz agora? Mas não, ele quis colocar a culpa em Deus e a culpa da mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu, Quantas vezes a gente peca e a gente quer colocar a culpa em Deus? O cara ora, Deus, dá uma motinha para eu ir para a igreja, uma bike, para eu poder, uma morba é mobilete, vocês não sabem o que é mobilete, né, mano? Mas tinha mobilete na minha época. Hoje eu estou muito vintage, né, cara? Foi mal. Dá uma bicicleta para eu ir para o culto. Aí Deus dá a bicicleta. Aí tá vindo para o culto, estoura o pneu da bike. Ô Deus, olha aí, ó. Furou o pneu. Bota a culpa em Deus. A gente está nervoso, peca, briga, discute e fala: ó Deus, esse amigo aqui, ó. Por que eu sou amigo desse cara? Deus não tem nada a ver com o nosso pecado. O pecado é responsabilidade nossa. A gente peca porque a gente é pecador. Não é por causa de Deus, não, cara. E olha só, o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher também transferiu a culpa. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Interessante. O Adão colocou a culpa em Deus e na mulher. E a mulher colocou a culpa no capeta. Só que não tem nada a ver uma coisa com outra, cara. A gente peca e a gente fica transferindo a culpa do nosso pecado. Eu briguei com ela mesmo, mas ela que provocou, ela que começou. Eu puxei os cabelos dela mesmo, dei na cara dela, mas ela que começou, ela que me xingou. Tá errado, velho. Não adianta ficar transferindo culpa, ficar passando paninho para pecado. Se a gente pecou, a gente assume nosso pecado. Por que você mentiu? Não, eu menti mesmo, mas eu menti para me proteger, porque eu não queria levar uma ocorrência na escola, então eu tive que mentir. Tá errado. Tá errado. A gente tem que parar de ficar transferindo a culpa e assumir as nossas responsabilidades, porque a gente peca. E Deus nos perdoa. Deus estava disposto a perdoar, e a gente vai ver isso aqui, mais para frente no texto. Vamos continuar lendo? E aqui Deus começa agora a dar a consequência do pecado de cada um. Uma vez que fez isso, maldito é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Deus está falando a serpente. Então, no versículo 14. Você se arrastará sobre o próprio ventre. Rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui é muito interessante. Presta atenção. Porque aqui já existe um negócio muito importante, que é conhecido na teologia como proto-evangelho. Você não precisa anotar isso, nem lembrar disso. Você só precisa pensar que isso aqui é uma janela para Jesus que iria vir. Estava tudo estragado.
A maldade tinha entrado no mundo, o pecado estava tomando conta da parada. Deus vem, Deus já está dando a solução do negócio. Deus já fala assim, tá tudo zoado, mas vai vir um descendente de mulher, e ele vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. O que Deus está falando aqui nesse texto? É muito simples. Deus está falando que Jesus iria vir, descendente de mulher, e que ele iria tomar os nossos pecados, e que isso ia doer muito, porque nesse momento ele não ia poder mais ter comunhão com Deus. Isso ia ser como uma mordida de Satanás no tornozelo de Jesus, mas que Jesus ia esmagar a cabeça de Satanás na cruz. Aleluia. Posso ouvir um amém? Cadê meu povo de Deus aqui? Glória a Deus. No momento da queda do homem, Deus já está apresentando a solução. Deus já está falando assim, está estragado o negócio, eu sei, já sabia, mas a solução está aqui, ó. Jesus vai vir, e Jesus vai esmagar a sua cabeça. Dá uma glória a Deus. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, com dor você dará à luz, e seu desejo será para o seu marido, ele a dominará. Ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha só isso aqui, cara. A mulher ia ter filho, e era para ser só um negócio assim, ai, e nasceu. Que a Bíblia não fala que não tinha dor, mas a Bíblia fala que as dores se multiplicaram. O pecado afetou o nosso físico, cara, afetou a nossa biologia. E olha só que interessante aqui. Uma vez que você deu ouvido à sua mulher, comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. O pecado não afetou só a humanidade, cara, o pecado afetou toda a criação. É por isso que lá em Romanos a gente vai ver que o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a sua manifestação. A criação de Deus aguarda o seu manifesto, porque quando você se manifesta, quando o reino se manifesta, você pode ter certeza que até o lugar físico é transformado. Tem alguém que crê comigo? Dá um amém. Ela produzirá, errei, aqui. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Isso aqui é morte física, velho. Sabe isso que significa? Que muito provavelmente, o homem não foi feito para morrer, cara. Você foi feito do pó, e ao pó voltará. É claro que a gente sabe que a gente não morre no espírito, porque o nosso espírito é levado para Deus, mas o nosso corpo físico volta para o pó, velho. Isso aqui é pó, e volta para o pó. Porque quando Deus fez o homem lá atrás, na criação, Ele criou tudo por comando de voz. Mas a única coisa que Deus colocou a mão foi o ser humano, que Ele foi lá e moldou do pó da terra, do barro, e soprou o fôlego de vida. Você é composto aí pelo material e pelo imaterial, que é o seu espírito que está dentro de você. E agora, o pessoal lê isso aqui, às vezes, e fala assim, estava tudo zoado, por causa do pecado, então agora a gente tem que trabalhar, a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar. Mas, trabalho não tem nada a ver com castigo, porque o homem já tinha trabalho antes. Então, a galera aí que tem preguiça, que não gosta de acordar cedo, não adianta usar isso aí como justificativo, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. O homem já tinha trabalho antes, qual que era o trabalho dele? Cuidar do jardim, dar nome aos animais, cuidar da esposa dele. O negócio é que era para ser uma parada natural. Era para ser um negócio tranquilo. Tudo é para ser natural. O nascimento dos filhos era para ser um negócio natural. O relacionamento do homem e da mulher era para ser um negócio natural, muito bonito, muito maravilhoso. Era para ser tudo natural. O trabalho era para ser algo natural. Porém, por causa disso, o trabalho ficou árduo, cansativo. E devido a isso, o homem ia suar muito para conseguir sustentar a casa. Alguma semelhança aí com seu papai e sua mamãe que trabalha aí pra caramba? Eu sei que tem gente aqui que trabalha, pai que trabalha em 2 empregos. Pois é, isso aqui veio lá do Adão. A gente está concluindo já, estou tentando, prometo. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Presta atenção agora. Cadê a caixinha que eu falei para vocês guardarem? Certo? Fala, quem lembra do que eu falei da caixinha? Costuraram roupas de figueira, fizeram as roupinhas de folha. E aí, presta atenção.
Deus vem, presta atenção, Deus vem e Deus faz para o homem e para a mulher roupas de pele de animal. O homem pecou, o homem zoou tudo, e ele tentou resolver do jeito dele. Qual foi a solução que ele tentou dar? Bora fazer umas roupinhas aqui de folha. Mas, meu irmão, roupa de folha apodrece, cai, folha seca, murcha, quebra. Ele tem que ficar costurando roupa todo dia. O que Deus fez para o homem? Deus olha para o homem e fala assim, você tentou dar o seu jeito, mas isso aí não vai virar nada. Dá licença aqui, que eu vou te colocar uma roupa de verdade. E dá uma roupa de pele de animal, uma roupa que ia durar, uma roupa que no inverno, pele de animal, ia aquecer o homem. Uma roupa que ele não ia precisar ficar tendo que costurar todo dia, mas algo resistente de couro. Às vezes a gente peca. E quando a gente peca, a gente tenta dar o nosso jeitinho. A gente tenta arrumar a besteira que a gente faz de alguma forma. A gente peca e a gente tenta fazer uma roupinha de folha. E aí Deus vem, olha para toda a lambança que a gente fez e fala assim, ô meu filho, dá licença, deixa eu arrumar essa casinha que está toda bagunçada. E nos dá uma roupa de pele de verdade, e nos restaura, e restaura a nossa dignidade, porque foi isso que Deus fez com o homem. Foi isso que Deus fez com o homem. Deus não quer que a gente fique arrumando as nossas besteiras. Ele já mandou a maior solução de todas, que foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, cara. E aí, olha só que interessante, eu estou caminhando para o fim aqui. Então o Senhor Deus disse, versículo 22, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Quem é nós aqui? Quem é esse nós? Porque se é Deus que está falando, quem que é esse nós? Fala assim, a Trindade. Fala bem alto, a Trindade. Glória a Deus, só tem gente que manja de Bíblia aqui. A Trindade é Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Quando Deus está falando nós, isso aqui é uma Assembleia Suprema da Trindade. Eles estão trocando ideia e estão resolvendo o que estava acontecendo. E Deus está falando, olha só, o homem agora se tornou semelhante a nós, conhecedor do bem e do mal. Perdi, achei. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante. Se você não sabe o que é flamejante, é um negócio que pega fogo. A leste do jardim do Éden. E uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Presta atenção. Lembra que eu falei que tinha 2 super trunfos no jardim? O outro era a árvore da vida. A árvore da vida só aparece 2 vezes na Bíblia. Em Gênesis, nesse texto, e lá no final em Apocalipse. É a árvore que quando a gente come, a gente vive eternamente. E olha só que interessante. Às vezes, como naquele desenho que eu falei do VHS que eu assistia lá atrás quando eu era uma criança, Deus expulsa o homem do jardim porque ele está muito bravo, ele está furioso, então ele manda o homem embora do jardim, mas pelo contrário, Deus não expulsou o homem do jardim do Éden porque ele estava furioso. Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cuidar do homem, para que o homem pudesse se entregar a Deus, viver o relacionamento com eles e ser salvo. Porque se o homem em pecado comesse o fruto da árvore da vida, ele ia viver para sempre no pecado. É por isso que Deus tocou o homem para fora do jardim. E a árvore da vida, o super trunfo, só vai aparecer de novo lá em Apocalipse. Em Apocalipse, quando essa árvore aparece, está falando da Nova Jerusalém, a cidade celestial. A gente vai falar disso numa outra pregação, mas basicamente está falando do céu. E está falando que no céu tem uma árvore lá, a essa árvore, a árvore da vida, que nós vamos chegar lá, nós vamos comer dessa árvore, porém nós não vamos mais estar em pecado, porque Jesus já veio, Jesus já nos purificou, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e a gente vai comer dessa árvore, e vai viver para sempre em comunhão com Deus, vai viver para sempre louvando a Deus, e nada vai poder nos afastar do amor de Jesus. Olha só que interessante, a árvore só aparece no Gênesis, e a árvore só aparece no Apocalipse. Deus é maravilhoso e Deus nos amou tanto que Ele vai nos permitir viver para sempre com Ele, cara. Agora presta atenção, a gente leu um capítulo da Bíblia inteiro, Gênesis capítulo 3 inteiro, e agora eu quero concluir. E como que eu quero concluir essa parada?
Eu quero concluir essa parada da seguinte forma. Isso aqui que aconteceu, isso aqui de Gênesis capítulo 3, isso aqui é fato, tá? Isso aqui aconteceu. Isso diz respeito a tudo que a gente vive hoje. Sabe por quê que o mundo é tão ruim assim? Por causa disso. Sabe por que as pessoas ficam doentes? Por causa disso. Sabe por que às vezes alguém da sua família lá passa por um monte de problema, está depressivo? Por causa disso. Foi o pecado. Às vezes as pessoas perguntam, mas se Deus é bom, por que o mundo está tão ruim? Por causa disso aqui, por causa do pecado do homem. Foi aqui, aqui que foi aberto o buraco na humanidade. E aqui que o mal entrou. Aqui que entrou o câncer. Aqui que entrou o bullying. Aqui que entrou a violência. Foi aqui. Foi por causa do pecado do homem. Mas, no mesmo dia, no mesmo momento, Deus já estava mandando a solução. Deus já estava anunciando para a humanidade toda que a solução viria. A solução é Jesus. E às vezes você olha aqui para a vida do Adão e da Eva, e para essa queda, essas coisas às vezes elas acontecem da mesma forma, com a mesma intensidade, na mesma ordem na nossa vida. A gente está de boa, vivendo aquilo que Deus está nos ensinando, mas de repente a gente começa a acreditar nas mentiras do mundo, de repente a gente começa a acreditar nas mentiras do diabo, de repente a gente começa a acreditar em um monte de coisa que não vem de Deus, assim como aconteceu com a Eva. E aí, a gente começa a cobiçar o pecado, igual a Eva começou a cobiçar aquela árvore, aquele fruto. E a gente consuma o ato do pecado e a gente cai. E ao invés de correr para Jesus, ao invés de correr para Deus, se arrepender, porque Deus nos perdoa, porque Deus nos ama, porque Deus derrama da graça na nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente tenta arrumar aquilo que a gente fez do nosso jeito, tenta costurar a nossa vida, igual o Adão e a Eva costuraram as roupinhas de folha. E aí Deus tem que vir. E Deus fala com a gente. É claro que a gente colhe consequências do nosso pecado, mas Deus nos abraça. Deus tira toda aquela roupinha de folha que a gente tentou construir e conserta toda a nossa bagunça, nos restaura a dignidade, nos dá uma roupa decente. A Bíblia fala em Isaías capítulo 61 que Deus nos dá vestes de louvor. Deus te dá vestes de louvor, Deus troca o nosso luto em óleo de alegria, Deus tira a nossa tristeza e nos traz riso, nos traz felicidade. É isso que Deus faz com a gente. Esse capítulo da Bíblia é importantíssimo para a gente entender toda a nossa fé. Todo tempo Deus está tentando cuidar de você. Todo tempo Deus está olhando para a sua vida e às vezes você pode estar bravão com alguma coisa que aconteceu. Porque às vezes, talvez o Adão não entendeu muito bem no começo, por que ele tinha sido expulso do jardim. E pode ter falado, mas esse jardim é tão da hora, por que eu vou ter que sair daqui? E ficou revoltado às vezes, não sei, que Deus estava expulsando ele do jardim. Mas Deus na verdade estava expulsando ele do jardim porque Deus estava cuidando dele, porque Deus não queria que ele fosse passar a eternidade longe, mas passar a eternidade com Deus, foi por isso. E às vezes Deus está cuidando de você, só que o cuidado de Deus às vezes é algo que a gente não consegue compreender muito bem. E às vezes a vida não está muito legal, às vezes a vida não está muito da hora, não está do jeito que a gente queria. E aí a gente pensa, poxa Deus, mas por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Deixa eu falar para você, é porque Deus está cuidando de você, mesmo que às vezes você não entenda, Deus está cuidando de você. Porque Deus te ama muito. Imagina só, imagina que, você já viu no filme, série, sei lá, desenho, qualquer coisa, aquelas armadilhas de urso, que o urso pisa e prende a pata dele, e aquele negócio fere a pata dele todo, e ele não consegue sair, certo? Ele não consegue sair, aquele negócio está furando a carne do urso, e aí vem um camarada, e tenta tirar a armadilha do urso, só que cada vez que ele mexe na armadilha, para soltar a patinha do urso, sente dor, então o urso fica nervoso e tenta morder o cara. Só que o urso não entende que essa pessoa está tentando libertar o urso. Mesmo que doa um pouco, depois no final vai parar de doer.
é exatamente a mesma coisa que Deus faz com a gente. Às vezes pode doer um pouco, o fato de que Deus está querendo nos libertar, está querendo mudar a nossa vida, está querendo tirar a nossa vida do pecado. Às vezes pode doer um pouco, porque a gente caiu numa armadilha. E aí o machucado está doendo, a gente fica feroz, a gente quer machucar todo mundo à nossa volta. Mas, deixa eu te falar uma coisa, Deus está cuidando de você. E se está doendo um pouco agora, pode ter certeza que vai parar de doer depois, porque Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, e Deus te ama muito, Deus te escolheu para estar aqui hoje. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por causa de algo aleatório, não, você está aqui porque Deus está cuidando de você, Deus está olhando para a sua vida, e Deus quer sim te tratar, Deus quer tirar aquilo que tem que sair de pecado, aquilo que tem que sair de ruim, para que você possa ter comunhão com Ele, e para que um dia, lá na frente, quando Jesus voltar, para que eu e você, para que nós possamos nos unir ao coral dos santos, para que a gente possa estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, e comer do fruto da árvore da vida, e viver para sempre em comunhão e plena comunhão com o nosso Deus, amém? Então eu quero que você fique de pé no seu lugar agora.